A graça e a paz, meus irmãos, eu quero saudar cada um dos nossos alunos, espalhados por todo o Brasil, também lá em Lisboa, em Portugal, nos Estados Unidos. Que a graça e a paz e a alegria do Senhor seja sobre o seu coração. Nós estamos aqui continuando a nossa matéria, Epístolas Gerais. Nós começamos na aula passada uma pequena introdução para dar uma noção geral para você daquilo que nós vamos estar compartilhando nesses dias. Também falamos um pouquinho sobre os objetivos dessas epístolas e começamos a falar um pouquinho já da carta de Tiago, né? Uma carta muito poderosa, e hoje nós vamos continuar compartilhando a respeito daquilo que Tiago escreveu de maneira geral. É por isso que são epístolas gerais, porque não é para uma igreja específica, não é para um indivíduo específico, é de maneira geral para todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E eu creio que hoje o Espírito de Deus vai trazer luz, entendimento, revelação ao seu coração, de tal maneira que você vai ser fortalecido na sua fé, nas suas convicções. O Senhor te escolheu, o Senhor separou você para esse tempo, você não está aí por acaso. Talvez você pense que foi você que decidiu, que foi você que escolheu, mas não foi. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, pelo contrário, Ele nos escolheu a nós outros e nos designou para que possamos ir e dar frutos e frutos que permaneçam, a fim de que tudo quanto nós pedimos ao Pai, Ele nos conceda. Então, nesse instante, feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos invocar o nome do Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos diante da sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos de cada um dos nossos corações. Pai, a tua palavra, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e por isso que a tua palavra viva e poderosa, ao ser liberada nessa hora, possa trazer luz, revelação, transformação, fé fortalecida nos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar nessa aula com você a respeito de como transformar provações em triunfo. Eu creio que não existe ninguém que não tenha passado ou vá passar por provações. Eu sempre falo para os irmãos, olha, você não precisa orar para Deus trazer prova, para trazer teste, tribulação. Não, não precisa. Pode ficar tranquilo, só espere e peça ao Senhor para te dar forças, porque elas virão. É inevitável que elas virão. Agora, a maneira como nós vamos reagir, a maneira como nós vamos lidar, ou a resposta que nós vamos dar diante dessas provações, fazem toda a diferença. Então eu quero começar lendo de novo. A palavra diz, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Às vezes, eu confesso para os irmãos que há muitos anos atrás, quando eu lia esse versículo, eu ficava um pouco assim, com a pulga atrás da orelha. Eu falava, mas como que eu vou ter alegria passar por várias provações? Mas quando você vai amadurecendo e crescendo espiritualmente, quando você vai entendendo os caminhos de Deus, você vai perceber que cada uma dessas provações, elas são fundamentais para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Eu sempre gosto de mostrar aquele exemplo da lagarta que está no processo de metamorfose até se tornar uma linda borboleta. Você sabe, aquela lagarta, ela começa então a produzir ali um casulo e que se autoenvolve, e naquele casulo aquela lagarta asquerosa, muitas pessoas têm muito nojo, né? E é uma coisa estranha, esquisita, mas ali dentro daquele casulo ela começa a passar por um processo de metamorfose, onde vem a palavra metamorfos, né? Que é uma mudança de natureza. E aí, quando chega num ponto daquela borboleta sair, depois da transformação dentro daquele casulo, ela mesmo começa a quebrar aquele casulo. É interessante que uma vez conta-se que uma criança estava vendo ali aquele casulo mexendo na árvore e ele chegou lá e quebrou para ajudar.
E só que aquela borboleta que estava ali dentro, uma vez que aquela criança fez aquele trabalho por ela, de quebrar o casulo, aquela borboleta, ela tentou voar, mas as suas asas estavam frágeis, frouxas. Ela não conseguiu alçar voo e ela, infelizmente, morreu. Por quê? Porque é justamente esse processo da borboleta ali forçar para quebrar aquele casulo que as suas asas vão se fortalecendo, que ela vai criando uma estrutura sólida, firme, resiliente, para conseguir depois alçar o seu voo e cumprir o seu propósito. Assim também são as circunstâncias nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos, nenhuma provação é agradável no momento, nenhuma tribulação é agradável no momento, mas Tiago aqui está fazendo um apelo muito interessante para nós. Ele está dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, nós precisamos ter a maturidade para entender que aquela provação, que esse teste, que essa prova é só para nos levar a um nível maior de maturidade, de intimidade com Deus, de revelação da bondade de Deus. A maneira como Deus trabalha conosco é produzindo ou permitindo situações que vão nos levar a aproximarmos mais dele. Então, diante das provações, diante das tribulações, das adversidades, ao contrário do que muitas pessoas fazem, quer fugir, quer correr, quer se esconder, nós devemos correr para o Senhor, nós devemos nos apegar a Ele e termos motivo de alegria, dizer, Pai, eu te dou graças por essa provação, porque Ele mesmo continua dizendo no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, a nossa fé está sendo checada. A prova, para que serve a prova? A prova é para mostrar a realidade. A prova é para mostrar realidade. Então, alguém quando é provado, ele vai mostrar a realidade. Ele mesmo vai ver a sua condição, a sua real condição. Muitas vezes nós temos uma ideia muito romântica de nós mesmos. Nós temos uma visão, uma ideia muito equivocada de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito bons, Eu me lembro que quando Jesus falou para Pedro, ele estava reunido com os discípulos, na verdade ele falou para todos os discípulos, que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse, e ele então ser entregue para ser crucificado. E Pedro falou, não, Senhor, de modo algum isso vai acontecer com o Senhor. O que é isso? E Jesus falou, Pedro, olha, Satanás requereu você para ser provado, para ser peneirado. Você sabe, a peneira ela era muito usada antigamente, hoje não sei se talvez na roça, na fazenda, em algumas culturas ela possa ser muito usada, mas nós não usamos mais aqui no nosso dia a dia. Mas a peneira era muito usada para peneirar, peneirar ali o feijão, o arroz, o trigo, e esse ato de peneirar era o ato de jogar ali o grão para cima, diante do vento, e o vento levava as palhas, levava ali a sujeira, levava tudo aquilo ali que não era realidade. Então, Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai ser peneirado, Satanás requereu peneirar você. Ou seja, você vai passar por uma prova, a prova da sua fé, a prova se você de fato é um discípulo que você está dizendo ser. E você sabe da história, quando Pedro estava ali, vendo Jesus já sendo maltratado, sendo ali traído, sendo arguido, Pedro, por 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele negou que conhecia Jesus. E naquele momento, Pedro, quando o galo canta, Pedro cai em si. Ele cai em si e ele diz a palavra que ele olha para Jesus, o olhar de Jesus para ele era um olhar de amor, não era um olhar de condenação, e por isso Pedro chorou amargamente. Aquele choro ali nada mais é do que o resultado da prova. Ou seja, diante daquela circunstância, Pedro foi provado, mas ele ficou surpreso com o resultado da prova. Por quê? Porque o resultado da prova foi que ele achava que ele era fiel, ele achava que ele era um discípulo que amava o Senhor e que o amor dele pelo Senhor era suficiente para guardá-lo no dia da provação. Mas naquele momento ele percebeu que o coração dele
precisava ser conquistado pelo Senhor de uma maneira profunda e poderosa, mas graças a Deus que foi. E nas epístolas gerais nós vamos estudar sobre as cartas de Pedro. Você vai ver que esse homem que era um caniço frágil, era Simão, inconstante, se tornou uma pedra, na qual a igreja foi estabelecida. Pedro foi um dos grandes apóstolos, fundadores da igreja do Senhor. Mas você vê que a provação, ela vem para revelar a nossa realidade. Pedro achava que ele era um discípulo fiel. Ele chegou a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Que dia que é? Que hora que é? Eu estou pronto. Você pode contar comigo, eu jamais vou te abandonar. Mas depois da prova, ele viu que não era essa a realidade. Portanto, Tiago diz que nós precisamos ter a nossa fé confirmada. A provação, ela vem para confirmar a nossa fé. E depois de confirmar a nossa fé, ela vai produzir perseverança. Uma vez que a nossa fé é confirmada, ou seja, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é por mim, não contra mim, essa circunstância não vem para me destruir, ela não vai me abalar, eu vou perseverar firme, confiante no Senhor. Você vai perceber que essa provação vai produzir perseverança. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, muito importante você ver de maneira espiritual as provações que vêm sobre a sua vida. Eu gosto muito do texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, depois se você quiser anotar e para você conferir, mas Paulo fala o seguinte, que o Senhor é fiel, Ele não permite que nós sejamos provados ou tentados acima ou além da nossa capacidade de suportar, mas junto com a provação ou junto com a tentação, Ele provê o livramento. Então, não importa o que você está passando hoje, meu irmão, eu não sei qual que é a sua prova, eu não sei qual que é a tribulação que tem vindo sobre a sua vida, eu só tenho para dizer para você nessa hora, conforme Tiago disse, se alegre, tenha motivo de grande alegria, tenha motivo de toda alegria o passar por essas provações, porque uma vez que a sua fé for provada e aprovada, você vai adquirir maturidade espiritual, resiliência espiritual, você vai se tornar alguém sólido, coluna, rocha, que vai estar firmado com uma convicção, com uma certeza de que o Senhor é contigo. Então, eu gosto também de confessar sempre o Salmo 91, e o Salmo 91 começa dizendo, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu escudo e a minha fortaleza. Ou seja, mesmo que tempestades vêm, provações vêm, ataques espirituais vêm, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos firmados nele, Ele é o nosso escudo, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Isso não tem nada a ver conosco, com a nossa obra, tem a ver com o amor dEle, tem a ver com a obra dEle, tem a ver com o poder dEle. Por isso que é importante você compreender que a sua provação pode ser transformada em triunfo, em vitória. No verso 4, Tiago diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Qual que é o grande desafio que nós temos hoje, diante das provações? É perseverar até o fim. É muito comum alguns irmãos nos procurarem para perguntar, pastor, até quando eu devo orar pela salvação do meu esposo? Até quando eu devo orar pela cura dessa enfermidade? Até quando eu devo lutar por uma porta de emprego? Até quando eu devo orar para ter um filho? Até quando eu devo orar por isso ou por aquilo? E a resposta que eu sempre dou é, até você ter a vitória. Até você ver a resposta de Deus, até você ver a promessa se cumprir na sua vida. Por quê? Porque a palavra diz claramente, Tiago está dizendo, a perseverança deve ter ação completa.
que é essa ação completa? Você tem que ir até o fim. Você está naquela demanda, com aquela enfermidade, então vá até o fim, declarando a verdade da palavra de Deus. Essa é a fé genuína e verdadeira que Deus quer que você desenvolva diante das tribulações, diante das provações. Que tipo de fé? É a fé que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza, ou seja, não há dúvida, não há sombra de variação. Eu creio, vai ser assim. Então, mesmo que eu esteja vendo o contrário, mesmo que eu não esteja vendo ainda a realidade sendo mudada, mas a fé é a certeza daquilo que eu espero. E a convicção de fatos que eu não estou vendo. Não significa que não existem. Eu não estou vendo ainda, mas eles estão ali. No mundo espiritual, e eu vou, através da minha perseverança, através da minha fé, da proclamação da palavra de Deus, eu vou chamar a existência, a concretização, a materialização dessa bênção e dessa vitória. Então, é muito importante que você creia e confesse com a sua boca que você é mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias, sobre todas as provações, que uma vez que essa perseverança tem ação completa, o que vai acontecer? Qual que é o fruto? Qual que é o resultado disso? Você vai ser perfeito e íntegro, e nada deficiente. Olha que coisa poderosa, olha que afirmação poderosa, para que sejais perfeitos, íntegros, ou seja, a integridade aqui fala de você não vai perder nada, você não vai ser afetado em nada, você vai ser conservado íntegro, ou seja, a sua vida vai estar intacta, não vai ter prejuízo, não vai ter dor, não vai ter perda, porque você vai ser encontrado perfeito e íntegro, em nada deficiente. Tudo isso é o resultado do passarmos por várias provações. Portanto, a vida cristã, ela faz parte disso. As provações fazem parte da vida cristã. Então, aqui no verso 1, capítulo 1, Tiago fala que nós fomos transformados de incrédulos em servos de Cristo. Olha que coisa poderosa. Tiago, nós cremos que o autor dessa carta é o irmão do Senhor, e ele não cria no Senhor até antes da ressurreição. Conforme os historiadores, os teólogos, Tiago só foi crer no Senhor depois que ele ressuscitou. Ele foi transformado então de incrédulo em um servo de Cristo, porque ele começa dizendo isso, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a obra da palavra de Deus, essa é a obra que o Senhor realiza na nossa vida. De crente, você vai se tornar um líder, de líder você vai se tornar um servo de Cristo. Ou seja, que ele era incrédulo, ele se tornou crente, depois se tornou um líder e agora é um servo para servir a igreja, para suprir a igreja, para edificar a igreja do Senhor. Nós também fomos transformados em um povo especial, não no sentido de ser isento de aflições, não. Nós somos um povo de Deus, nós somos ovelhas do seu pastoreio e nós vamos passar por provações, vamos passar por aflições, mas todas elas têm o objetivo de nos tornar perfeitos, íntegros e que possamos nos apresentar diante do Senhor como vencedores. Você sabe, o vencedor, ele só pode ser vencedor se houver uma luta, se houver uma guerra, uma batalha. Não existe vitória sem luta, não existe coroa se não houver algo por trás ali que antecede uma grande provação, uma grande tribulação. Por isso que quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. E nós vamos transformar tribulações em triunfo. Pastor, como que eu então transformo tribulações em triunfo? Primeiro, quero compartilhar com você 4 princípios para você transformar as suas tribulações, as suas provações em triunfo, em vitória, em êxito. Primeiro, você precisa entender que as provações são compatíveis com a sua fé cristã. Então, isso é compatível. Uma vez que você agora está defendendo o Evangelho, você tem uma fé cristã em Cristo, então essas provações são compatíveis, tem a ver com a sua nova vida.
Então, porque agora você foi transportado do império das trevas, você foi trazido para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Agora você, então, precisa entender que nesse reino nós vamos lidar com inimigos, nós vamos lidar com tribulações. Você lembra lá o exemplo de Jó? É um exemplo muito comum, muito clássico na palavra de Deus. Eu creio que Jó foi um dos homens que passou por a maior tribulação em toda a história da humanidade. Eu não imagino, não creio que tenha tido outro homem que passou por uma tribulação como a de Jó. Dizem os historiadores que foram em torno de 9 meses a tribulação que ele passou. Mas foram 9 meses de tribulações e provações severas. Mas interessante que o diabo chega diante de Deus, ele vai se apresentar ali, os filhos dos homens vão se apresentar diante de Deus, e o próprio Senhor, foi o próprio Deus que falou para Satanás: viste o meu servo Jó, tanto que ele é íntegro, tanto que ele é fiel. E Satanás falou: é óbvio, ele é assim porque o Senhor cobre ele com bênçãos, ele é assim porque ele é crente, ele crê no Senhor. Mas o Senhor abriu um precedente para Satanás e falou: olha, você pode então tirar. Se você acha que ele é fiel só porque ele é abençoado, você acha que ele é fiel só porque eu cerco ele com bondade, com fartura, com suprimento, então pode tirar. E você sabe da história, o diabo tira os seus filhos, num dia só morreram os 10 filhos de Jó, ele perdeu tudo que tinha, mas o diabo volta e Deus falou: e aí, você viu que o meu servo continua fiel, mesmo diante das provações, mesmo diante das tribulações? E o diabo fala: porque não tocou na vida dele, deixa eu tocar a vida dele. E o Senhor fala: olha, você pode tocar, mas não pode tirar a vida dele. E você lembra da história? O diabo trouxe ali doenças, úlceras, lepra, todo tipo de coisa ruim para o corpo de Jó, ao ponto que ele estava ali coçando com cacos de telha, e a sua própria esposa disse para ele: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Por que você está sofrendo? Para que você vai ficar vivendo dessa forma? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Mas Jó permaneceu fiel, permaneceu firme até o fim. Esse é um caso, um exemplo bem claro de uma perseverança completa. Ou seja, Jó, ele começou ali na tribulação e foi fiel até o final. Diz a palavra, lá no capítulo 42 de Jó, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, mudou Deus a sorte de Jó. De maneira que Deus deu a ele tudo em dobro, tudo em dobro. Ou seja, aquela tribulação, ela tem a ver com a fé. Ou seja, todas as provações, elas são compatíveis com a nossa fé. Quando você declara publicamente que você crê em Deus, você pode preparar que vai vir tribulação. Agora, você precisa perceber e entender que as provações procedem da nossa humanidade. Pelo fato de você ser um homem, você está ainda nessa terra, você habitar nesse corpo corruptível, você vai passar por provações que são inerentes da própria humanidade. As provações também procedem da nossa pecaminosidade. Você sabe, o pecado foi destruído, o poder do pecado foi destruído na cruz do Calvário. Mas, infelizmente, ainda nós pecamos. Aí alguém pode perguntar: pastor, nós somos justos ou nós somos pecadores? Essa é uma pergunta muito boa, porque você precisa saber dar a resposta certa. Você é justo ou você é pecador? Olha, a sua resposta vai determinar como que você vai lidar com as circunstâncias que vão vir sobre a sua vida, com as tentações que virão sobre a sua vida. E a resposta certa é: em Cristo Jesus, você é justo. Ah, pastor, mas eu peco. Então, a conclusão é óbvia. Quando você era ímpio, você fazia coisas boas? Sim ou não? Com certeza. Mas o fato de você fazer coisas boas fazia de você um homem justo? Não. Você continuava sendo um pecador. Mas agora você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a palavra diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, uma nova criação. Tudo se fez novo. Agora você se tornou justiça de Deus.
2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por causa dos seus pecados nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa dessa justiça que nos foi dada, que nos foi atribuída, agora o nosso status mudou. Nós somos justiça de Deus. Eu fui feito justiça de Deus. Então, eu vou pecar? Eu peco? Eu posso pecar? Sim, mas isso não muda o fato de que eu me tornei agora justo. Eu sou justiça de Deus. Então, uma vez que você é justo, quando você percebe o pecado, ou os desejos carnais, ou o pecado querendo aflorar na sua carne, porque nós temos na nossa carne, não temos bem nenhum, conforme Paulo mesmo disse, eu sei que em mim mesmo, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, é muito importante você saber que essa carne não se converte. O seu espírito foi regenerado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, mas a sua carne não se converte, ela continua ainda sendo carne, e o pecado habita nessa carne, e tudo uma questão de você alimentar-se apropriadamente. Se você alimenta o seu espírito, o fruto do espírito vai se manifestar, domínio próprio, longanimidade, mansidão, benignidade, alegria, fidelidade, amor, paz, tudo isso vai se manifestar. Agora, quem alimenta a sua carne, a pecaminosidade vai se manifestar na sua carne. E por isso, as provações vão vir por causa dessa pecaminosidade. Isso aqui é um fato, isso está bem claro na nossa prática de vida. As provações também procedem de nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela tem muitos desafios. Quando você olha para todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, quando você olha para a própria vida do Senhor Jesus, que foi traído, foi negado, foi rejeitado, teve lugares que Jesus chegou para compartilhar boas novas, porque o Evangelho é boas novas. Quem não gosta de receber boas notícias? Quem que não gosta de receber uma boa nova? Pois é, Jesus chegou para dar boas notícias. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus era com ele e ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos. Jesus era mestre em estragar velório. Onde Jesus chegava, a vida chegava, a alegria chegava. Se o vinho tivesse acabado ali, ele transformava a água em vinho. Ou seja, Jesus, ele vinha para manifestar o reino de Deus, mas mesmo assim teve lugares que ele chegou que as pessoas o rejeitaram. Ele passou por situações assim. Os discípulos, toda a igreja primitiva, quando você olha ali para o início da igreja primitiva, como eu falei na aula anterior, no primeiro século, ali nas primeiras décadas, a igreja gozava de muita liberdade ali debaixo do domínio do Império Romano. Mas chegou um momento que houve grande perseguição. Você sabe, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e ali foram dispersos os judeus, um tempo de muita provação a igreja passou, mas foi nesse tempo que a igreja mais cresceu, que a igreja mais se multiplicou, que mais conversões houveram. Por quê? Porque as provações procedem dessa vida cristã e também as provações visam trazer glória ao nome do Senhor, ao nome de Deus. Todas as vezes que nós perseveramos nas provações até o fim, todas as vezes que essa perseverança tem uma ação completa, no final nós vamos ver a vitória, nós vamos ver o manifestar da glória do Senhor e o nome dele será engrandecido. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é nós precisamos então transformar provações em triunfo. É que as provações são variadas, você precisa entender, são provações de todo tipo. Eu sei que algumas pessoas, elas ficam, às vezes assim, chocadas, elas ficam revoltadas, alguns chegam até a ficar indignados com Deus, porque algumas coisas acontecem com ela, mas tudo isso é só um sinal de que ainda tem muita justiça própria em nós. Por quê? Porque quando um tipo de provação, que às vezes a gente considera provação que deveria vir só para o ímpio, eu me lembro de um irmão, uma vez estava aqui, perto do prédio do Bueno, em Goiânia, e ele estacionou seu carro debaixo de uma árvore e houve um temporal muito grande, uma chuva enorme, ventos muito fortes,
E se cumpriu o Salmo 91 na vida dele, ao contrário, porque caíram 1000 árvores do lado direito e 10.000 do lado esquerdo, mas só uma atingiu o carro dele. Ou seja, ele teve uma provação ali terrível. É uma provação que quase ninguém espera, né? Uma árvore grande, grossa, caiu e espatifou o carro dele. Quer dizer, nessa hora, qual que é a pergunta que nós vamos fazer? Essa é uma prova, esse é um teste na nossa fé. Alguns podem dizer, eu não mereço isso. Como? Senhor, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu cumpro os mandamentos, eu sou fiel à minha esposa, eu sou generoso, eu só faço bem, nunca faço mal. Por que isso está acontecendo comigo? Essa não deveria ser a pergunta a ser feita, mas a pergunta a ser feita, com base naquilo que nós estamos falando aqui, é estranho falar isso, mas Tiago está dizendo, você tem que ter motivo de grande alegria, de toda alegria, passar por provações assim, variações variadas, de todo tipo. Num momento como esse, deveria ser, Senhor, o que o Senhor está querendo com isso? Eu imagino que o Senhor está querendo me dar um carro novo. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha uma moto e eu estava no trabalho com essa moto e a minha moto foi roubada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava ali no trabalho, saí para ir embora, era um sábado, mais ou menos 1h da tarde, fui lá para pegar a moto, cadê a moto? Não estava lá. Era uma moto que tinha 2 meses que eu tinha comprado ela, 0 quilômetro, novinha. Naquele momento, eu parei e os colegas falaram, mas você não guardou a moto em outro lugar? Eu falei, não, eu estava aqui. E eles começaram a ficar assim, meio apavorados, e eu comecei a rir. Veio um gozo dentro de mim. Porque eu pensei, falei, meu Deus, era uma provação que eu não estava esperando, nem imaginava que poderia acontecer comigo. Mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu comecei a rir e comecei a falar para os meus colegas ali de trabalho ao meu redor, falei assim, o Senhor vai restituir essa moto. E eles falaram, mas é muito difícil, moto aqui, quando rouba em Goiânia, vai para o desmanche. Ele falou, mas eu creio, Deus vai restituir essa moto em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, resumindo aqui o testemunho, 10 meses depois, todo mês eu pagando ali a prestação da moto, 10 meses depois a moto foi achada, foi completamente restituída para a glória do Senhor. Mas naquele momento ali foi algo que baqueou o meu coração num primeiro momento, mas ao mesmo tempo foi um misto de sentimento, porque trouxe a alegria e a confiança de que o Senhor iria agir no tempo e na hora certa. Para cada cor de provação, existe a graça suficiente de Deus para sustentar você. Não pense que Deus perdeu o controle da sua vida. Sei que é muito comum, às vezes, as pessoas entrarem em desespero, em pânico, por pensar, peraí, será que, cadê Deus? Onde está Deus? O que aconteceu? Não, Deus não perde o controle, Deus não perdeu o controle, Deus está no controle de todas as coisas. E talvez a aparente demora de Deus é só um sinal de que Ele está montando um cenário para que a glória seja dele e não sua. E não de homens, e não de uma circunstância ou o acaso, não. O Senhor está preparando todas as coisas, segundo a graça dele sobre a sua vida, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Mas também as provações são passageiras. Isso é uma forma de você, então, crer e perseverar com confiança. A palavra diz aqui, no verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Então, não é ficardes na provação, é passardes. Ou seja, essa provação é passageira. Você não vai ficar eternamente na provação. A provação na sua vida tem um fim. Você está me escutando, meu irmão? Tem um fim. Ela é passageira. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:18 que é a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, aos olhos espirituais, você pode perceber, é uma leve e é momentânea essa tribulação. Não é para a vida toda, não é o fim, não é a sua ruína, não. É só uma tribulação, uma prova passageira que vai levar você a crescer e a se robustecer em Deus,
para que você tenha resiliência, seja alguém que pode ser uma coluna na casa do Senhor. Nesses dias o Senhor tem procurado homens e mulheres, jovens, crianças, que sejam confiantes na sua graça, que possam confiar que Ele é bom e que Ele tem operado e agido de maneira sobrenatural nas suas vidas. É muito importante que você creia que essas tribulações, elas vão passar. Também as provas, elas são pedagógicas. Por que elas são pedagógicas? Porque todas elas têm um propósito, todas elas têm uma lição. Então, a pergunta sempre que nós devemos fazer diante das provações, diante das tribulações, sempre a pergunta correta é: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa circunstância? Para qual propósito essas circunstâncias vieram sobre a minha vida? Eu sei que muitas pessoas, diante das tribulações, elas perguntam por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não merecia isso, por quê? Por quê? Isso é muito comum, quando se perde um ente querido. Algumas pessoas, elas entram em desespero e elas começam a perguntar, por quê? Por quê? Não, é para qual propósito? A pergunta correta é: Senhor, para qual propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual que é a lição que o Senhor quer me ensinar com essa provação? Porque uma vez que você entende a lição e você consegue compreender os caminhos do Senhor, você vai ser aprovado, você vai dar a resposta certa. Uma vez que você entendeu a questão ali na prova, você vai dar a resposta certa e, consequentemente, você vai ser aprovado. E uma vez aprovado, você vai ser colocado em um nível elevado de maturidade, de perseverança, de experiência. E como Paulo mesmo diz lá em Romanos 5, a experiência produz esperança. Qual esperança? De que se vier outras provações, se vier outras tribulações, você já sabe, por experiência. Você vai perseverar até o fim. E no final, o Senhor vai glorificar e vai exaltar você pelo fato de você ter perseverado até o fim, como Ele fez com Jó. Como Ele fez com Jó, Ele também vai fazer com você. Jó estava cheio de justiça própria. Jó achava que ele era bom por si só. E por isso ele tinha medo de Deus, porque ele caminhava com base na lei. Tanto é que ele oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos, porque ele ficava com medo, sei lá, se os meus filhos pecaram, pensaram coisas erradas e Deus vem trazer maldição. Você vê que Jó, ele relacionava com Deus com base no medo, na lei. A lei só produz condenação, só produz culpa, medo. Mas eu quero que você saiba, mesmo que as provações venham sobre as nossas vidas, mesmo que as tribulações nos alcancem, nos assolem e muitas vezes nos aflijam, eu quero que você saiba e confie que a graça de Deus vai sustentar você. Não importa qual seja o tamanho dessa tribulação, o mais tremendo que você precisa crer é que Deus é fiel. Como eu mencionei para você anteriormente, 1 Coríntios 10, 13, Deus é fiel, Ele não permitirá que você passe por alguma situação, por alguma tribulação, por alguma prova, por alguma tentação que seja maior do que a sua capacidade de suportar. Então você precisa crer, confiar na bondade de Deus. Você precisa apenas sentar e descansar, falar: eu quero ver como que Deus vai fazer, quero ver como que Deus vai lidar com essa situação. Eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sabe, a grande questão e a grande chave espiritual para que nós possamos transformar essas provações em triunfo, em vitória, é nós termos uma visão espiritual. Nós vermos com os olhos espirituais. Nós decidimos ter o nosso coração voltado para aquilo que é a promessa da palavra de Deus. E Tiago diz claramente: a perseverança, uma vez completada, vai nos fazer perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o alvo do Senhor, esse é o objetivo de Deus em cada provação, nos fazer perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Cada uma das provações que o Senhor permite na nossa vida é para nos levar a um novo nível de maturidade, de percepção espiritual, de crescimento espiritual, para que o nome dele seja glorificado. Sabe, A.W. Pink, ele disse certa vez: Deus é por demais sábio para errar e por demais bondoso
para desperdiçar lágrimas dos seus filhos amados. Então, todas as suas lágrimas estão sendo guardadas. No dia que você estiver passando por tribulações tais que o seu coração, sua alma entre em desespero e lágrimas desçam dos seus olhos, saiba que essas lágrimas estão sendo guardadas. O Senhor está guardando essas lágrimas para que Ele possa, no momento oportuno, enxugá-las e dar a você o triunfo, o êxito, a vitória. O mais interessante, diante das tribulações, é que você precisa crer em todo o tempo, que todas elas têm um propósito de ensinar você algo da parte de Deus. Deus é Pai. Eu quero encerrar lendo com você um texto que está lá em Salmo 103. Salmo 103. Eu amo esse texto e eu confesso ele constantemente na minha vida. E muitas vezes, diante de tribulações, diante de dificuldades que eu passo, eu sempre confesso esse salmo. Eu sempre confesso esses versículos para mim, porque isso traz alento, traz esperança, traz refrigério para a minha alma e traz forças para que eu possa perseverar e crer e confiar na promessa do Senhor. Olha o que diz Salmo 103, verso 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Ele é Pai. Nenhum pai em sã consciência vai pegar um filho pequeno, né? Eu tenho um filho de 9 anos, que é o meu caçula, tenho um de 10 e um de 9. Jamais, em sã consciência, eu vou pegar um saco de cimento, 50 quilos, e vou colocar na cabeça do meu filho de 9 anos, e vou falar, vai filho, leva esse saco de cimento ali para o papai. Jamais vou fazer isso. Mas eu vou pegar um saco de arroz de 5 quilos, 10% do peso do saco de cimento, e vou entregar para ele. Ele pode até achar pesado, ele pode até reclamar, falar, papai está pesado. Eu falo, não, você dá conta. Você dá conta. Por quê? Porque um pai normal, ele conhece a estrutura do seu filho. Ele sabe o que esse filho é capaz de suportar. Ele sabe até onde esse filho consegue lidar com aquela situação. E assim, o nosso Pai Celestial. Se nós que somos maus, sabemos e conhecemos a estrutura dos nossos filhos, e jamais, se ele pedir pão, nós vamos dar pedra. Jamais, se ele pedir peixe, nós vamos dar cobra. Jamais, se ele pedir um ovo, nós vamos dar um escorpião, quanto mais o nosso Pai. Então eu quero que você saiba e tenha no seu coração com muita clareza, Deus vai levar você ao triunfo. As tribulações, elas não vão destruir você, elas não vão acabar com você. Não, você vai ser conservado íntegro, em integridade. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Por isso eu quero deixar essa palavra com você. O Senhor conhece a sua estrutura. Não importa qual seja a tribulação que você esteja passando hoje, não sei qual que é a prova, o tamanho da prova, eu sei, talvez você vê a prova e fala, Deus é muito para mim, está muito além do que eu possa imaginar ou possa suportar. Não, isso é um engano. Deus é Pai, Ele não vai permitir nenhuma situação, nenhuma provação que seja maior do que a sua capacidade de suportar, mas juntamente com a provação, Ele vai trazer o livramento e no devido tempo Ele vai exaltar você e vai confirmar a promessa dEle para a sua vida. Apenas creia nisso, creia que Deus é Pai, creia que Ele está cuidando de você em cada detalhe, E essas provações, elas têm apenas um objetivo, de ensinar você, de instruir você, de fazer você ser alguém maduro, perseverante, resiliente e que possa ser uma coluna, uma rocha, uma pedra viva para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.